Boa noite a todos. A primeira secretária já realizou a chamada e verificou estarem os vereadores presentes, exceto o Luiz Felipe, que já mandou o atestado médico aqui para nós. Declaro aberta a 42ª ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos a fazerem a oração regimental desta casa. Senhor, abençoai esta casa e fazei escolher de vossa paz nossos pedidos. Pequeno expediente, ata da 41ª reunião ordinária. Ata da 41ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, realizada no dia 3 de novembro de 2025. Às 19 horas do mesmo dia, reuniram-se em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Dona Renata, os vereadores da Câmara Municipal de Santana da Vargem, a primeira secretária, a vereadora Silmara Girlane, realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. A presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Iniciando-se o pequeno expediente, foi lida a ata da última reunião, a 40ª reunião ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em votação, tendo sido solicitado que fosse retificada. Após a retificação, a ata foi aprovada e assinada por todos os vereadores. Não houve escrito na tribuna livre. No grande expediente, não houve proposições a serem apresentadas. Na ordem do dia, foram colocadas em discussão, posteriormente em deliberação, as seguintes proposições: emenda e subemenda número 51 de 2025, emenda e subemenda número 52 de 2025, emenda e subemenda número 53 de 2025, emenda e subemenda número 54 de 2025, emenda e subemenda de número 55 de 2025, emenda e subemenda número 56 de 2025, emenda e subemenda número 57 de 2025, emenda e subemenda número 58 de 2025, o projeto de lei ordinária número 93 de 2025, projeto de lei ordinária número 94 de 2025, projeto de lei ordinária número 96 de 2025, projeto de lei ordinária número 98 de 2025. Da Lei Municipal número 1832 de 2025, que dispõe sobre o programa de recuperação e estímulo da quitação dos débitos fiscais, Refis Municipal 2025. O qual foi aprovado em primeira votação por unanimidade entre os votantes, com os votos dos vereadores Antônio Afonso, Luiz Felipe, Gilson Vitor, Gleide de Oliveira, Jackson Luiz, Everton Paulo, Silmara Girlane e Paulo José. O projeto de lei complementar número 12 de 2025 e o projeto de lei complementar número 14 de 2025 e o projeto de lei ordinária número 92 de 2025. A autorização do uso de maquinários e veículos da Prefeitura Municipal para contar em seu rol a taxa criada para incluir a tabela anexo 1 dessa lei, o qual foi aprovado em segunda votação por maioria simples por 6 votos favoráveis contra 2 votos contrários. O vereador Jackson Luiz justificou seu voto favorável à revogação da lei, destacando que a medida decorre da recomendação do Ministério Público. Sinalizou confiança que a administração encaminhará um novo projeto de lei para regularizar o serviço de maquinário, considerando por ele essencial à população. Registrou que, em sua visão, será possível apenas alterar a lei existente, mas respeita a opção do Executivo pela revogação. Enfatizou que seu voto apoia a revogação na expectativa que o serviço seja regulamentado e mantido sem interrupções.
O vereador Grego de Oliveira manifestou dificuldade em votar devido à ausência de informações claras sobre os valores envolvidos no serviço de maquinário. Explicou que a sua preocupação está relacionada à taxação, desconto, quantidade de horas e demais parâmetros que deveria contar na legislação. Declarou que sua manifestação ocorreu porque não visualizou esses dados, ressaltando que a utilização do maquinário costuma atender sempre as mesmas pessoas em alguns casos, apenas ou 2 vezes ao ano, em razão da fila de espera. O vereador Everton Paulo justificou seu voto contrário à revogação da lei, afirmando que a recomendação do Ministério Público oferecia duas alternativas: reformular a legislação existente ou revogá-la e apresentar um novo projeto. Destacou o Executivo optou pela revogação, criando, segundo ele, um vazio normativo até que outro projeto seja encaminhado. Reforçou que, caso o prefeito apresente nova proposta para regulamentar o serviço, será favorável, mas registrou que seu voto contrário decorre da preferência pela adequação da lei atual, opção também prevista pelo Ministério Público. Em prosseguimento à reunião, o presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. O vereador Antônio Afonso parabenizou a Secretaria de Obras pela instalação do novo parquinho na Praça Pedro Egídio Filho, ressaltando que o espaço ficou bem estruturado e tem sido amplamente utilizado pelas crianças. Contudo, sinalizou uma preocupação operacional com a segurança, devido ao intenso fluxo de veículos na rua, situada a parte inferior do parquinho. Relatou que moradores também perceberam o risco e sugeriu que o executivo avalie a instalação de uma grade mureta ou outra barreira física, a fim de evitar que crianças saiam correndo em direção à via, prevenindo acidentes. Concluiu reforçando a necessidade da ação preventiva por parte da Secretaria de Obras. O vereador Luiz Felipe reforçou a necessidade de ações preventivas na Praça Pedro Egídio Filho, acompanhando a preocupação já apontada pelo colega sobre a segurança das crianças no novo parquinho. Sugeriu a instalação de uma grade ou barreira para evitar o acesso de veículos, proteger os usuários do espaço. Criticou o fato de carros continuarem entrando e estacionando dentro da praça, destacando-se que, com o aumento de circulação de crianças, o risco de acidente cresce. Defendeu o fechamento do trânsito interno, especialmente nos fins de semana, lembrando que a praça deve ser um ambiente de lazer e tranquilidade. Relatou que o pedido já foi feito e apresentado diversas vezes e que se trata de uma demanda frequente de pais e frequentadores, lamentando a falta de atenção do Executivo às solicitações simples deste tipo. O vereador Paulo José solicitou esclarecimento à presidência ao setor responsável sobre a situação do convênio com o profissional Pablo, informando que tem recebido questionamento recorrente da população que ouviu que poderia haver pendência da Câmara. Pediu serenidade caso exista algum documento ou providência pendente. Em seguida, tratou da situação do parquinho da praça, relatando que esteve no local com seu filho, identificou o risco elevado para as crianças, especialmente devido a um brinquedo instalado próximo à via. Sugeriu que o espaço seja interditado até a conclusão das obras, ou seja, instalada uma barreira alambrada para evitar acidentes. O vereador Jackson Luiz solicitou que a Câmara encaminhe um ofício à Secretaria de Administração para que seja realizado um novo credenciamento de profissional para atuar como examinador no programa Mais Genética, informando que o responsável anterior deixou a função devido à sobrecarga de trabalho e estudos e que interrompeu o atendimento. Reforçou a necessidade de reposição do profissional para garantir a continuidade do programa. O vereador Antônio Afonso comunicou que, por intermédio do deputado de Madeira, foi obtida uma remessa de sementes de milho destinada aos produtores rurais do município. Informou que o material deve chegar até sexta-feira e que a distribuição aos pequenos agricultores será realizada por meio da Emater.
Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão e ordenou que se lavrasse a presente ata, elaborada pela primeira secretária Silmara Girlani, nos termos do artigo 5º do inciso 5º do artigo 35 do regime interno dessa Câmara Municipal, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Colocar ata em discussão. Ata aprovada. Ata da sexta reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, realizada no dia 3 de novembro de 2025, às 19 horas do mesmo dia, reuniram-se em sessão extraordinária, sob a presidência da vereadora Bruna Renata, os vereadores da Câmara Municipal de Santana da Vargem. A primeira secretária, a vereadora Silmara Girlani, realizou a chamada e verificou estar todos os vereadores presentes. A presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Na ordem do dia foram colocadas em discussão, posteriormente em deliberação, as seguintes proposições: o projeto de lei ordinária número 98 de 2025, o projeto de lei ordinária número 94 de 2025, e o projeto de lei ordinária número 93 de 2025, e o projeto de lei complementar número 14 de 2025. Altera o anexo das atribuições da lei complementar 023 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, vencimentos do servidor do Poder Executivo, a fim de criar vagas do cargo de auxiliar de serviço público, a qual foi aprovada por unanimidade entre os votantes em segunda votação, com o código de maioria simples, com os votos dos vereadores Antônio Afonso, Luiz Felipe, Gilson Vitor, Greito de Oliveira, Jackson Luiz, Everton Paulo, Silmara Girlani e Paulo José. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão e ordenou que se lavrasse a presente ata, elaborada pela primeira secretária Silmara Girlani, nos termos do inciso 5º do artigo 35 do regime interno dessa Câmara Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Coloca a ata em discussão. Ata aprovada. Ofício número 28 de 2025, de autoria do vereador Paulo José. Tem que ler teu ofício, Paulo? Precisa não? Não houve inscritos em tribuna livre. Grande expediente. No grande expediente foram apresentadas as seguintes proposições. Projeto de lei ordinária número 100 de 2025. Ratifica o segundo termo aditivo ao contrato de consórcio intermunicipal multifinalitário do Baixo Sapucaí, Simbas. Projeto veio com pedido de tramitação em regime de urgência. Projeto de decreto legislativo número 2. Projeto veio com pedido de tramitação em regime de urgência. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Regime de urgência aprovado. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2025. Dispõe sobre os nomes dos homenageados 2025 do título de cidadão honorário, medalha Monsenhor José Ribeiro e medalha João Evangelista e moção de aplausos. Ordem do dia. Coloca em discussão e posteriormente em votação as seguintes proposições. Projeto de lei complementar número 15 de 2025. Altera o anexo atribuições da lei complementar 23 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras de vencimento dos servidores do Poder Executivo, a fim de criar vagas do cargo dentista e de auxiliar de dentista. Primeira votação com código de maioria absoluta. Antônio? Sim. Everton Paulo?
Sim. Gilson Vitor. Gleiton de Oliveira. Sim. Jackson Luiz. Boa noite, presidente, meus novos colegas. Meu voto é sim. Paulo José. Boa noite, presidente. Meu voto é sim. Silmara Gilane. Primeira votação, aprovado. Emenda e subemenda número 59 de 2025. Altera o artigo 1º do projeto de lei complementar número 12 de agosto de 2025. Votação única com maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Emenda aprovada. Projeto de lei complementar número 12 de 2025. Altera o anexo Atribuições de Lei Complementar 24 de 2022, que estabelece o plano de cargos e salários do magistério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, a fim de criar o cargo de auxiliar de apoio à educação especial e ampliar o número de vagas do cargo de professor de educação infantil. Segunda votação, quórum com maioria absoluta. Antônio Afonso. Sim. Everton Paulo. Sim. Gilson Vitor. Sim. Gleiton de Oliveira. Sim. Jackson Luiz. Sim. Paulo José. Sim. Silmara Gilane. Projeto aprovado. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite aos novos colegas. Boa noite ao pessoal que nos assiste. Eu queria pegar um adendo junto ao decreto e eu queria pedir aqui a aprovação de vocês mais uma moção de aplauso. Essa semana alguém tem no Facebook aí e vê que o nosso amigo Felipe Tomé foi homenageado em outro município. E eu queria ler um pequeno texto aqui. Com muita alegria e orgulho para essa Casa Legislativa, tenho a honra de usar essa tribuna para prestar uma merecida homenagem ao nosso Procurador Legislativo, Dr. Felipe Tomé Mota e Silva, que recentemente foi agraciado com o título de cidadão honorário no município de Caratinga. Caratinga, cidade que hoje conta com aproximadamente 90.890 habitantes, se enriquece ainda mais ao reconhecer e acolher como cidadão um profissional que tem destacado não apenas pelo conhecimento técnico, mas também pela dedicação e pelo compromisso com o bem público. Esse reconhecimento é motivo de satisfação não apenas para os homenageados, mas também para todos nós que vivemos diante com o Dr. Felipe e sabemos do seu comprometimento, da sua ética, da sua dedicação exemplar ao trabalho. Dr. Felipe é um profissional que honra o cargo que ocupa, sempre atento, cuidadoso e comprometido. Ele tem sido um verdadeiro guardião da legalidade e da transparência dentro desta Câmara Municipal. Seu trabalho incansável tem contribuído de forma decisiva para que nós, vereadores, possamos exercer o nosso mandato com segurança jurídica, responsabilidade e respeito às leis. Mais do que um grande procurador, Dr. Felipe é uma pessoa íntegra, humana e sempre disposta a ajudar. Ele representa o tipo de servidor que eleva o nome do nosso município, tanto pela competência técnica quanto pela postura ética que adota em todas as situações. Por tudo isso, quero aqui deixar registrado o meu reconhecimento e os parabéns a esse grande profissional e cidadão, que agora é também com merecimento cidadão honorário de Caratinga. E diante de tamanha contribuição e exemplo, apresento nessa oportunidade um pedido de moção de aplauso, a ser concedido por essa casa, o Dr. Felipe Tomé Mota, como forma de expressar, em nome de todos os vereadores, a nossa gratidão, o nosso respeito e conhecimento público ao seu trabalho e sua dedicação. Câmara Municipal de Santana da Vargem. A moção em votação? Dá tempo? Não, vai votar só que vem, eu não entendi, não. Eu não entendi.
Votar o... Mas é legalidade, todos conformes. Foi só apresentar, você vai botar na segunda. Aí você faz uma emendinha lá e coloca o nome dele no artigo de onde você quiser. Os que tiverem a favor, permaneça como estão. Moção de aplausos. Aprovada. Vai falar? Então, boa noite, presidente, boa noite aos nossos colegas aqui, quem nos assiste. Eu vim aqui usar meu tempo hoje para poder fazer um pedido especial para a administração em relação ao nosso esporte. Eu tenho recebido algumas reivindicações, alguns pedidos, né, da população em relação ao nosso esporte, principalmente ao tratamento com o estádio Hernando Pereira Escatolino, né? Muitos refletores do campo estão queimados, o vestiário tem luz que não funciona. Então, o esporte de Santana da Vargem vem carente há muito tempo, né? E o esporte está junto, né, com a Secretaria de Cultura. E a gente tem dado bastante importância à cultura e deixado o esporte um pouquinho de lado. E ele já vem carente há muito tempo. E eu faço um pedido aqui para a administração para que dá uma fomentada no nosso esporte. A gente não vê falar mais do campeonato municipal, por exemplo, e não é só no futebol, não, acho que em todas as modalidades. Acho que o melhor caminho para tirar a criança da rua é se oferecer um esporte para ela, né? Esporte é saúde, esporte é educação, é inclusão social. E eu vou fazer um pedido, né, para a Prefeitura Municipal para que dê uma atenção maior ao nosso esporte. Só isso. Mais alguém? Boa noite, presidente. Boa noite aos nossos colegas. Também não podia deixar de ressaltar aqui, o trabalho que foi realizado essa semana, através do deputado de Madeira, o Jacques, a gente teve presente comigo em Alfenas, juntamente com a Emater, a gente buscar sementes de milho que foi distribuído aos nossos produtores rurais. Então, só não ganhou semente aquele que não compareceu aqui. E também o trabalho do deputado Diego Andrade, que destinou também uma quantidade de 100 sacas de milho para cá. Então, no total de 143 sacas de milho, tenho certeza que isso para o nosso município vai ser um ganho muito grande. E se aquele produtor ele aplicar isso lá na propriedade dele, ele vai ter um ganho muito grande. Então, acho que é um passo muito grande, né, do município, ajudar esses produtores. A Silmara também esteve presente lá na entrega, né? A gente vê a satisfação das pessoas em ganhar isso, né? Então, a gente torcer para que a gente possa cada dia estar ajudando nossos pequenos produtores rurais para que essa outra cultura, né, possa estar dentro do nosso município também, que seja um ganho para a família deles. Obrigado. Boa noite a todos. Bem lembrado, então, a gente tem que fazer um agradecimento aqui, né, para os deputados que destinaram essas sementes de milho para nossos agricultores, né, os pequenos produtores e até quem tem um hortinho em casa, né, que às vezes, devido à falta financeira, não teria condições de estar adquirindo, né, para estar fazendo essas plantações. Gostaria aqui de deixar registrado, o município me procurou hoje, e a semana passada a gente conversou a respeito do UBS. E ele relatou que chegou com a filha com a pressão alta, 21/16, uma coisa assim. E simplesmente a médica não deu remédio para ela para pressão, deu uma dipirona. E na hora que ele, como pai, questionou o remédio, mandou ele buscar em casa. E ele teve que ir na casa dele buscar o remédio para dar para a filha. E, né, isso é um absurdo. Até ele falou para mim que ia vir na reunião hoje, não está aqui, mas eu estou deixando o relato para vocês aqui, né, do que foi falado, que ele falou com a médica, falou assim, mas você como médico, você tem que dar um remédio para minha filha. A médica falou assim, não, se você quiser dar remédio para pressão, você vai na sua casa buscar. Né? Então você vê que está uma questão desumana, digamos assim. Né?
Porque se não tem capacidade no momento, e outra coisa, mandando embora para casa com a pressão dessa forma, né? Então, assim, se não tem capacidade para estar dando uma medicação, né? E parece que foi meio grosseira, meio estúpida, né? Dessa forma, e pediu para buscar em casa. E ele, com desespero de ver a filha na situação que estava, teve que ir em casa buscar remédio, né? Que é um absurdo. Porque se eu tenho um remédio na minha casa, dependendo da situação que eu estou, não preciso medicar em posto, então eu tomo remédio em casa mesmo, né? Então, ela levou durante essa situação de pressão muito alta e a médica mandou voltar para casa da forma que estava. Então, assim, deixar esse relato para vocês aqui, porque pode ser que mais pessoas tenham estar acontecendo, e a gente vai relatando até que seja tomado algum tipo de providência, né? Porque é um caso complicado, né? Eu fiz um relato para vocês do meu caso, e a gente está vendo aí a situação está complicando, né? E depois fala que vamos supor assim, que acaba sendo desacato ao profissional, né? Mas qual o pai que não desespera, né? Então, assim, deixar isso aqui gravado para colocar em ata, né? Deixar gravado que a nossa indignação aqui em todas as reuniões, a gente está batendo na mesma tecla e não está tendo uma resposta concreta para a gente. Uma pressão alta, o tempo de ir buscar o remédio em casa, a pessoa pode ter um AVC, um infarto. Um médico é uma responsabilidade muito grande. Seguindo essa linha também, eu tive um relato de um ministro que mora por ocasião no município de Boa Esperança, no sítio do Cajuru. Mas é uma pessoa que faz compra dentro do município nosso, que o Cajuru está mais próximo de Santana do que Boa Esperança, né? Santana da Vargem parece que busca os alunos lá, às vezes faz alguns paliativos nas estradas lá, e essa munícipe veio em Santana para fazer o cadastro do Minha Casa Minha Vida. E chegou aqui, desanimaram ela, falaram para ela que ela não poderia fazer o cadastro porque ela mora no município de Boa Esperança. Assim, eu acho que eles têm que rever essa situação do cadastramento lá, principalmente essas famílias que moram próximo de Santana da Vargem, está em outro município, você pode ver Coqueiral também, a divisa de Coqueiral está aqui 3 quilômetros de Santana. Mas esse pessoal faz todo o processo deles aqui em Santana. É a área da saúde, o mercado, vota aqui. Então, não vamos desanimar as pessoas que moram na Então, não vamos desanimar eles não, vamos dar esperança para eles, que moradia está na Constituição, é direito de todos. Não é porque a pessoa mora em outro município, na zona rural de outro município, que ele não pode ter o direito da casa dele dentro desse município. Ele tem o direito de escolher aonde ele quer morar. Então, eu acho assim, eles têm que rever essa situação lá, poder, em vez de desanimar, motivar. E nós correr atrás de mais moradia. São pessoas, né? Tem que tratar com pessoas, tratar com respeito. Porque o município, a 500 metros aqui que você anda, sai fora do município, é Boa Esperança. A gente sabe, vota aqui, gasta aqui, paga IPVA aqui, trabalha às vezes aqui em Santana, né? Então tem que tratar as pessoas com respeito. É o mínimo que tem que fazer, assim, com respeito. Esses dias até eu comentei aqui, né, que eu fiquei satisfeito que eu precisei ir lá no posto de saúde e a ambulância de Boa Esperança, lá aí parece caminhando um paciente para 3 pontas, e o paciente passou mal, teve que passar por aqui em Santana para receber o atendimento aqui, que poderia chegar a óbito no caminho de 3 pontas. Então, assim, a gente fica satisfeito, né, com umas situações e depara com outras situações. E, assim, nesse caso aí, eu sinceramente tinha que fazer um BO e para abrir um processo administrativo, porque não pode tratar. É como você falou, o artigo 331 está aí para proteger o funcionário, né? E o funcionário acaba abusando da função dele e maltratando os nossos munícipes. Que a pessoa chega lá no posto de saúde com dor, com esperança de sair dali sem a dor. E chega lá e é maltratado, então piora a situação. Da documentação, eu até já sugeri algumas vezes que peça, tipo, eu preciso do comprovante. Vamos supor que o pessoal é um pequeno produtor, né? Então mora na zona rural. Talvez a carteira dele esteja assinada no município de Boa Esperança. Peça o título, né? Algum documento
um suprir a necessidade do outro, né? Porque se a carteira, porque eles estão pedindo lá, ó, carteira de trabalho, comprovando que a pessoa trabalha no município de Santana. Eu tenho várias pessoas dentro do município de Santana que trabalham no município de Três Pontas, que trabalham no município de Esperança, que trabalham no município de Cristais, Campos Gerais. Como que a pessoa vai conseguir comprovar, né? Então, eu acho que dentro da documentação exigida, peça-se um título eleitoral, né? Que é uma das formas mais fáceis, né? De estar comprovando que a pessoa é de Santana. Silmar, já estava falar isso. Até próximo de mim lá, me falou isso. O Paulo já tomou uma frente e me trata até isso mesmo. Só que você vê como está comprovado, igual o Paulinho falou. Hoje, no Cajuru, tem 12 pessoas que trabalham dentro de Santana, com carteira de trabalho dentro do município. E aí, ela tem mais direito que os outros? Então, elas vão ter direito? Mora lá, mas trabalha com carteira de trabalho aqui. Não, mas a gente tem que pensar o seguinte, está na Constituição, direito da moradia. Direito à moradia. Está na Constituição, está dentro do território brasileiro. E outra coisa, se fosse assim, então a gente teria que mudar a nossa política. Um exemplo, o prefeito de Santana não é de Santana. Vocês são de Boa Esperança, vereadores que moravam lá de Boa Esperança, registro de nascimento de vocês é de Boa Esperança. Então, aí teria que mudar tudo, você compreendeu? Então a gente tem que pensar em dar moradia para todos, direito para todos. E assim, que nem você está falando, mora ali no município de Boa Esperança, próximos da cidade de Santana, trabalha aqui, faz compra aqui, movimenta o nosso negócio aqui e vota aqui e não deu direito da moradia aqui. E talvez uma pessoa que a vida inteira morou aqui perto e pode chegar um do estado de São Paulo aí morando em Santana hoje, pode. Não é verdade? Talvez tenha um nosso filho de Santana que teve que sair de novo, está um outro emprego que não está precisando. Mas a pessoa que mora lá no Cajuru, pede comprovante de comprovante de residência. Aí ele vai falar, eu moro lá no sítio, dá um exemplo, no sítio lá no sítio Cajuru. Aí chega lá e vai ver que nas coordenadas lá, está mostrando, no registro dele, na matrícula dele lá, mostra que ele mora no município de Boa Esperança. Aí o que acontece? A pessoa, ela tem como ela vir aqui e pegar um endereço de um parentesco dele aqui. Mas nesse caso, acaba prejudicando o parentesco dele ali também, que está precisando dessa situação. Eu acho que esse critério aí, assim, às vezes a pessoa que orientou ela, essas pessoas lá, às vezes ela nem está sabendo direito do assunto. Às vezes tem algumas formas que consegue contemplar elas e não deixar elas de fora. Entendeu? Se criar esse critério aí, aí eles ficam de fora. Paulo, apesar desse critério, a fonte de energia nossa hoje tem o endereçamento da casa da gente, que é aqui de Santana. Mas quando a gente pegava lá na farmácia da Bruna, que era o local de pagamento de energia de zona rural, tem Cajuru, Santana da Verde, você tem ideia. Endereçamento Cajuru, Santana da Verde, porque a subestação aqui fornece lá. Já é um comprovante de residência. O endereçamento é Cajuru, Santana da Verde. Tem que ver o critério, se esse critério é feito pela prefeitura, se é uma exigência da Caixa, tem que ver a maneira legal disso aí, mas há maneiras do pessoal que reside no município de Santana da Vargem, mas porventura, né, é considerado município vizinho, acho que dá para comprovar a residência. Eu acho que a pessoa, ao invés de falar que não tem jeito, ajudar ela a comprovar a residência, porque, cara, aqui a gente conhece todo mundo, então o pessoal conhece todo mundo do Cajuru, conhece todo mundo que mora na zona rural aí, sabe que é pessoa daqui, entendeu? Então acho que é mais fácil você, em vez de você dar uma negativa, mais fácil você tentar arrumar uma solução, né? Direito de todos, você falou muito bem. Essa é a opção, você tem que achar a solução, não criar problema. Eu acho que essa documentação é a documentação padrão da Caixa, né? Então, quem tá de frente com a pessoa que está fazendo a inscrição,
são pessoas de Santana. Então seria muito fácil falar assim, olha, ele mora no Cajuru, mas ele é de Santana. Cajuru que é divisa. Por quê? Porque não é o pessoal da Caixa que tem que saber se é município ou Esperança, quem tem que saber é o pessoal da assistência, o pessoal do CRAS, quem está fazendo a inscrição. Então ali é simples, olha, pode fazer aqui uma declaração. Faz uma declaração, anexa junto com o título, né? Junto com uma certidão de escola, que o filho estuda aqui, tem uma das maneiras de documentar, né? Só que dá negativa para a Mais pessoa, fácil. e aí a pessoa às vezes é simples, a pessoa às vezes ela não tem tanta informação, então desiste, pronto. Desiste, Aí pronto. vem procurar a gente e tal, mas dá uma solução para a pessoa, né? Você não tem como comprovar a residência, não teu filho estuda aqui, vamos pegar o histórico escolar, se você pegar o histórico escolar de 5 anos atrás, é residência aqui, ué, como que não Uma é? ficha de posto de saúde, Exatamente, cartão do SUS. cartão do Entendeu? SUS. Paulinho, isso que você falou aí, a senhora também falou, é o que eles pediram. 5 anos para a criança estudar aqui. Então, deixa eu ver. É isso que elas têm que passar. Não, a questão que nem ela falou que eu tenho uma experiência boa com o programa Minha Casa Minha Vida. Você precisa justificar que você exige, né, a tua residência, mas não precisa ser a localização. Pode ser lá em Coqueiral, em Esperança, você entendeu? Você precisa uma declaração de residência. Você precisa dela para depois mandar carta, você entendeu? Boleto da Caixa. Então, esses processos precisam sim. Só o problema que ocorreu foi que o funcionário falou para essa pessoa, né, no caso para outras pessoas lá que me procuraram, que como morava em outros municípios, eles não têm o direito aqui em Santana. Até eu questionei, eu faço parte da questionei sobre isso, para quem morasse Que no bom município. vocês levarem isso na pauta. Aí foi a solução que ela deu. É só trazer o histórico escolar de 5 anos para criança. Não. Parabéns, isso aí mesmo. E então ajudando essas famílias que moram. Parabéns. Muito obrigado. Mais alguém? Parabenizar mais uma vez aí o vereador Gilson pelo seu aniversário, muita paz, muita saúde. Nós todos, né, Gilson, se Deus quiser. Sessão encerrada, boa noite a todos. O Gilson faz aniversário 2 vezes no ano, gente. Tem que ter 2 O churrascos. pessoal de São Paulo veio para caralho de cacau, mas vai até dentro do horário. Mas aí existe critério. Você assinou? Federal. O que acontece? Ela pode ter o direito, ela ganha a casa, ela só pode conseguir outra casa depois de 10 anos da quitação do imóvel. Da quitação da Tem que estar até hoje, pode vender também. Não, hoje virou um mercado. Eu posso pegar a casa, eu financiar no meu nome, construir aqui. Só que Mas a gente fazer o segundo financiamento, o juros é maior. não, no cunho social ali, você vai realizar, o que vai acontecer? Para essas famílias aí, eles não têm mais